Nós vimos que as Escrituras são o registro escrito da revelação de Deus ao homem através da história. Venham comigo agora, enquanto seguimos para outra época, para um lugar onde verão um dos exemplos mais antigos das Escrituras propriamente ditas. A maior biblioteca do mundo foi construída em Alexandria, uma cidade no Mediterrâneo fundada por Alexandre o Grande durante sua conquista do Egito. Tendo início no século III a.C., o objetivo desta biblioteca era possuir uma cópia de todos os textos literários conhecidos do mundo. É estimado que mais de 500 mil manuscritos eram guardados na biblioteca. Muitos dos textos eram escritos em papiro, uma planta nativa do Egito. Outros foram escritos em couro, madeira e até cerâmica. O uso de rolos marcaram um novo avanço no desenvolvimento da comunicação escrita. Comparados às tabuletas de argila, rolos eram mais baratos, mais duráveis, mais leves e fáceis de transportar. É bem provável que as primeiras palavras da Bíblia a serem gravadas foram escritas sobre papiro. Mas o que separa a Bíblia de outros livros? As palavras da Bíblia tinham origem na mente dos que as escreviam, como Moisés ou Daniel? Deus estava diretamente envolvido na escolha das palavras ou apenas nos pensamentos? O processo usado por Deus para comunicar sua mensagem ao homem através da palavra escrita é chamado inspiração. Uma palavra que vem das próprias Escrituras. Usamos o termo inspiração muitas vezes imprecisamente. Na verdade, veio da palavra grega theopneutos, que literalmente significa assoprado por Deus. Mas o que é interessante a respeito da palavra é que tem a conotação não só de respiração, mas de inspiração. E não apenas Deus inspirando em si mesmo, mas Deus respirando dentro do homem, a quem a revelação está sendo dada. É literalmente Deus falando através do Espírito Santo, falando através de um homem para os homens. É um ato de Deus muito misterioso e miraculoso, sem dúvida, mas é absolutamente essencial, porque sem inspiração a Bíblia não teria a autoridade divina sobre a vida dos homens para ser a base do que eles acreditam e como vivem. A Bíblia afirma por si mesma ser inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso foi escrito no final do ministério de Paulo. Segundo Timóteo, foi uma das últimas coisas que ele escreveu. Então, todo o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, foi inteiramente captado pela mente de Paulo quando ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é uma declaração de quê? De que a Bíblia é inspirada. Quando se pergunta como é que ele fez, não é dada muita informação, mas há uma janela muito interessante e está em 2 Pedro 1:21. A profecia não veio. A profecia, se referindo às Escrituras, não veio da vontade do homem. Mas homens santos de Deus falavam enquanto eram impelidos pelo Espírito Santo. E essa palavra, impelidos, que nos dá a janela, essa palavra é uma palavra que significa levar avante. Os escritores usavam seu próprio vocabulário, usavam seu próprio estilo verbal. Então dá para reconhecer pela linguagem original os escritos de Paulo e distingui-los dos escritos de Pedro, por exemplo. Então nós sabemos que Deus não estava ditando, senão seriam todos iguais. Deus permitiu que eles usassem seu estilo individual, mas Deus os influenciou para que o que eles escrevessem fosse o que Ele queria que escrevessem. Deus assoprou sobre eles no sentido de que era a sua comunicação que fluía pela sua pena. Então, usando o seu estilo, como se usasse lápis de cores diferentes ou canetas de cores diferentes, Deus usou diferentes autores e diferentes estilos para criar sua palavra. Os autores das Escrituras ouviam a voz de Deus enquanto escreviam suas palavras? Eles usavam outras fontes? Por que meios Deus dizia aos escritores as palavras exatas que queria que eles usassem? Descobrimos que Deus usou diferentes meios. Era a comunicação direta. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... E aí então o profeta escrevia. Mas também certas circunstâncias foram colocadas numa disposição especial, que era o aspecto da revelação. Quando Lucas disse que usa fontes, ele usa pesquisas para juntar toda a documentação relacionada à vida de Cristo.
Então Deus também usa esses meios juntamente com sua inspiração. Havia pesquisas, havia entrevistas, havia conversas entre eles, muitas coisas entravam no processo, mas acima de tudo, Deus supervisionou tudo para que ficasse exatamente do jeito que ele queria, como uma coisa seguia a outra. Nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A palavra plena significa simplesmente totalidade. Nós acreditamos que toda a Escritura foi inspirada por Deus, incluindo as genealogias, e isso é muito importante porque há pessoas hoje em dia que acreditam que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando fala com você. Em outras palavras, nós temos escritos humanos, mas não são necessariamente a palavra de Deus, só o é quando a palavra de Deus fala comigo. Mas se nos ativermos ao que chamamos visão plena de inspiração, saberemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós também incluímos nessa visão de inspiração o que chamamos de inspiração verbal. Isso significa que as próprias palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 3... Paulo baseia seu argumento sobre salvação no uso de uma única palavra, e nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A totalidade da Bíblia em cada palavra. Para alguns, a Bíblia continua sendo um ponto de interrogação. Podemos saber com certeza que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Há duas razões para que possamos acreditar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A primeira é porque a Escritura tem testemunha dela mesma. Nós chamamos isso de autotestemunho da Escritura. No livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor, falando com os fariseus, disse: "Não pensem que vim aqui abolir a lei ou os profetas." Quando ele usa as palavras lei e profetas, ele estava falando sobre a Escritura. Ele disse: "Nenhum jade", essa é a menor letra da língua hebraica, ou um tio, a menor parte da letra, será destruída até que toda a Escritura se cumpra. Então, a primeira razão para acreditarmos que podemos confiar nas Escrituras é porque a Escritura é testemunha dela mesma. Há uma outra razão também. E chamamos essa razão de testemunho interno. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho do Espírito Santo me convence de que o que a Escritura diz sobre ela mesma é verdade. Agora, esse testemunho do Espírito Santo não adiciona conteúdo à Escritura e nem mesmo nos ajuda a interpretar as Escrituras. Ele nos convence de que essas palavras são realmente as palavras de Deus. E para ilustrar isso, temos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele disse a eles: "Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O evangelho veio em palavra falada silenciosamente." Ele disse: "Não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção." E essa é a ilustração perfeita do que queremos dizer com o testemunho interno do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava trabalhando com as palavras de Paulo para convencer os Tessalonicenses de que o que ele falava era realmente a palavra de Deus. Deus é tão complacente. Até mesmo em nossa descrença, Ele nos dá evidências para fortalecer a nossa fé. E muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes têm certas dúvidas em relação a ela, mas eu sugiro que leiam diferentes trechos da Bíblia, por exemplo, profecia. Eu não conheço nenhum outro registro sagrado de alguma grande religião que tenha profecia, muito menos profecias cumpridas. Somente a Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, e não apenas profecias, mas, novamente, profecias cumpridas, especialmente em relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Há mais ou menos 300 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas sobre a vinda de Cristo. Então, profecia cumprida é um grande meio de olhar, é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Então, olhamos em outras áreas. Por exemplo, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Há pelo menos 39, talvez 40 autores diferentes. Eles vieram de todos os tipos de vida, tiveram diferentes tipos de educação, tiveram diferentes profissões. Não havia como se comunicarem uns com os outros ao longo de 1.600 anos. E ainda assim,
De Gênesis ao Apocalipse, há uma única linha, um tema que corre ao longo disso tudo, e isso é o plano de Deus da redenção humana. Outra área que nos dá confiança na palavra de Deus são as evidências científicas, como a arqueologia. Durante anos, as pessoas disseram que a Bíblia está errada quando falava sobre o Império Hitita. Durante séculos não houve evidências deste império, mas a ciência da arqueologia encontrou há algumas décadas prova absoluta que não só havia um Império Hitita, como era também quase uma potência mundial, esse império. Nós vemos vidas mudadas ao longo dos séculos, dos milênios. Vidas de pessoas foram mudadas drasticamente. E por quê? Por causa da palavra de Deus. Há tantas outras coisas que poderíamos olhar, mas Deus nos dá essas evidências para que saibamos que pisamos em solo firme quando colocamos nossa confiança, nossa fé, nossa esperança na palavra inspirada de Deus.